Bom, há muito tempo aí eu venho impregnando a NERT, né? Ultimamente eu parei, né? Depois que a nação começou a despertar aí, né? Porque antigamente o povo parece assim que achava que era memes prontos, assim, né? Não dava muita bola. Era aquela crítica assim que o pessoal lia e ria, isso é normal, né? E aí, que geralmente eram as críticas do Enéas, né? Um pouco o povo mais fechado. E eu comecei a falar dos lesas pátrias, né? Dos lesa pátria. Que é quem, né? É o pessoal que lesa, né, a nação brasileira de diversas formas, né? Tanto em questões políticas, né? Na questão da cidadania, né? E territorial, né? Entreguismo. Isso é crime constitucional, né? E outros, né, lesam a União, né, que também é um crime, né, quase hediondo, né, pela Constituição, né, quem lesa a União. E desde ali do período do FHC, né, quando ele entregou lá a Vale do Rio Doce, o problema não é tu vender, privatizar, fazer um bom negócio, esperar a ação subir, vender e coisa e tal, e abrir um outro. A questão é tu lesar a pátria mesmo, entendeu, né? E aquilo foi embaixo. Eles venderam por um lucro de quanto era mesmo? De 4 meses, né? O preço total de venda valia 4 meses de produção, se eu não me engano. Então, absurdo, um troço absurdo, assim, sabe? De tu pegar assim e botar no tronco e nossa, assim, ó, bater bastante, sabe? Isso é verdade. Até virar gente, até sumir da face da terra. Então é uma gente, assim, asquerosa mesmo, assim. E a família da FHC vem lesando o país, né? As gerações, desde a queda do Império, basicamente, né? E, né, e outras coisas antidemocráticas, né? Por exemplo, como as interpretações da Constituição, que eles estão tentando fazer a Constituição, né, um alvará ali de compra e venda da pátria e do povo brasileiro, da nação brasileira. Desde muito tempo já, desde aquele período, né, eu comecei a atacar ali, eu aqui, né, que não sou ninguém, né, tenho que estar usando da minha palavra, né, de forma quase que, né, mal ajustada, por assim dizer, né, enquanto as pessoas que eram letradas, que deveriam de estar defendendo, né, não estavam defendendo, estavam se beneficiando, né, lesando empresas, lesando a União, lesando pessoas, né, que é o que os advogados fazem. Eles, né, são poucos advogados que fazem por uma justa causa uma questão, né, beneficente. A maioria quer dinheiro e vai pegar do teu FGTS, vai pegar da tua rescisão. Se a tua ação é absurda, ele vai lesar o patrão, né, ele vai lesar a União, né, com direito adquiridos, com isso, aquilo, outro. Então, quando é para impetrar alguma ação contra das pessoas que estão lesando a pátria, eles não atacam essas pessoas, porque eles são fonte de dinheiro, pelo contrário, eles defendem essas pessoas, né? Então isso é o papel da OAB e do Ministério Público, basicamente, né? É lesar a União, por isso que tem a OAB, né, que dá palpite no Brasil, né, e que eles basicamente ditam a direção política, né, porque os escritórios de advocacia que sustentam todo esse mercado, né, basicamente gera a comunhão política ali, né, e a questão de favorecimentos de sentença, compra de sentença, tudo envolvido, né. E o que acontece? Um juiz faz um favorecimento de sentença e o legislativo pode, né, o legislativo pode realmente caçar aquele juiz. E eles não caçam por quê? Porque também eles estão com o rabo sujo e aí vira aquela troca de favor. Então, emparelhamento do Estado. Isso aí é base para GLO, né? Ainda mais envolvendo, né, uma questão de lesa pátria. Então é uma série de lesa pátria e a gente não tem ninguém para combater, só o povo mesmo para combater. E o povo está dormindo por quê? Por causa do entreguismo político, tá? Existe o entreguismo político e
que eles estão fazendo com o país, né? A gente produz muito, né? Produz a base alimentar, né? A agricultura, a parte de agricultura, né? A parte, basicamente ali, né? A parte agrícola em geral, a parte né? Da logística de carne, a parte mineral, né? O Getúlio Vargas deixou a herança para nós aí do petróleo e a mineral, né? A siderúrgica, a metalúrgica, onde era forte. Hoje em dia, se tu comprar um carro ou uma moto, vem tudo da China, rolamento, rodas, fiação, e a gente compra, né, de quinta qualidade, de quinta categoria. Quando vai comprar de primeira qualidade é muito caro, a gente não tem dinheiro para consumir de primeira qualidade, a gente não tem dinheiro para produzir da primeira qualidade por causa do monopólio estipulado pelo mercado estrangeiro, e na qual eles subornam, né, o legislativo, o federal, com emendas parlamentares com dinheiro de imposto que entra de imposto de importação. Então eles subornam o governo com o nosso próprio dinheiro na margem de imposto, quando a gente tem que comprar as porcaria que vem de lá, superfaturada, né? Ou quando a gente vende o que a gente tem de melhor. É um ciclo sem fim. Então isso é uma base de entreguismo, entendeu? Isso foi emendas, né, anticonstitucional, que lesa a nação brasileira realmente. E não tem ninguém julgando isso. A gente está sendo realmente totalmente dizimado, entendeu? O povo brasileiro está sendo totalmente dizimado. E ninguém está agindo. Quem age, né, a lei da censura. Uma coisa, a Constituição, né, da base, tem a base jurídica, né, e tem ali a base moral, né, que é os princípios, né, da Constituição. Então a Constituição te dá o livre poder de expressão, né, mas você não pode ultrapassar a questão privada, você não pode denegrir, né, alguém, né. Mas existe o sufrágio popular, né, na qual, então, a ordem maior da Constituição é o que é? Né? É a democracia, né? Todo poder emana do povo, né? Através de si, né? Ou através, né, de alguém que a gente represente como, né, como suplente. E eles têm que obedecer esse princípio moral, né, que a ordem vem do povo. Então, quando eles tentam censurar o povo, isso é anticonstitucional, né, moralmente. Claro, fica a livre interpretação. Mas é que os eleitos é que mandam, eles podem votar, podem mudar a Constituição, podem. Mas eles não podem quebrar a Constituição desta forma, entendeu, né? Para eles fazerem isso, eles têm que fazer um plebiscito, entende? Eles têm que fazer um plebiscito. Se o povo está reclamando que a urna é frágil, eles têm que atender o povo. A ordem da Constituição determina que o executivo e o legislativo têm que atender o povo, entende? É a democracia, é a lei, é a ordem do povo. E essa regra é a básica para não ter uma convulsão social. Tendo convulsão social gera miséria. Então não é bom para nenhum dos lados ter a convulsão social, senão vira Cuba, né? Aquela parte da Cuba que não é da elite ali, da praiazinha ali, né? Ou virou a Venezuela. O que é o que eles gostam de fazer, entendeu? Então, não é bom para nós deixar chegar nesse nível. É o que eu venho dizendo desde o início da eleição, né? GLO, vamos fechar o Congresso e o STF para que as coisas não cheguem a um limiar de ter uma convulsão civil, porque os danos à nação são maior. Não parem, não deixem o país parar, né? Por isso que eu lutei tanto lá antes, quando começou a pandemia, né? Não deixem o país parar, né? Porque depois é mais difícil de voltar, e quando tem a pobreza e as pessoas não têm voz, não têm comunicação, não têm assistência, o sistema centralizado toma conta, entendeu? Então, meu povo, eles não podem estar fazendo isso. Eu, por exemplo, agora fui bloqueado no Facebook pela 15ª vez, tá? E é isso, eles não podem censurar o povo. Por quê? Porque o que o povo está exclamando na rede, eu não estou dizendo assim, fulano, ciclano é isso. Ainda tem um limite. Eu posso fazer uma denúncia pública, tá?
Se a denúncia pública afetar mais de uma pessoa, isso é um sufrágio popular, é um pedido de socorro popular. Então para mim pedir socorro, eu não preciso protocolar uma coisa no judiciário, até porque é impossível, um advogado vai me cobrar 3 mil para fazer isso, não tem como. Então eu tenho direito de sufrágio popular, de bandeirante, de hastear a bandeira. Cometer o crime é outra coisa, tá? E aí tem da ordem pessoal. A pessoa me oferiu, tá? Eu vou na delegacia, tá? Lógico, né, que talvez o MP abra um inquérito ou não, entende, né? Eu vou na delegacia de novo, até abrir um inquérito, tá? Agora, quando é uma denúncia, um buraco, uma coisa, né? Alguém que sabe, uma coisa que afete as pessoas, em geral, eu posso fazer a denúncia pública, porque daí é um sufrágio popular protegido. Por quê? Porque é uma questão política. Quando vira margem política, moral, entende? Passa de ser aí para a parte moral, de princípio, e não da parte. A Constituição defende o princípio, o bom princípio moral da educação, da liberdade, do direito de trabalhar, né, do direito, né, da religião. Ponto. Então, eles estão quebrando isso, tá? Eles estão quebrando isso. E o povo está deixando. E aí depois só vai restar a convulsão social, que é o pior, né? E nem sempre o resultado é positivo, tá bom? Então eles não podem quebrar esse preceito. Então eu tenho o direito da denúncia. Quando eu faço a denúncia e outras, quando é uma instituição maior, que ela fornece serviço em grande escala, né? É moral eu fazer uma denúncia global. Tal lugar não vão, que estão matando, sabe? Eu tenho esse direito, entende? Aí eles que vão ter que abrir o processo e provar que eu estava errado, e não o oposto, entende? Porque afeta o Estado, entende? A gente tem o nosso dever de proteger o Estado. Se tratando de pessoas públicas, né, e pessoas políticas, nem se fala, entende? A gente pode fazer o que quiser. Se eu estou denegrindo e não for, pode ser que gere um processo, mas eu tenho o meu direito, assim como eles podem falar, a gente tem o direito de falar contra eles também. Então, quando eles tentam calar a gente de postar coisas do STF, de postar coisas das políticas, eles estão censurando a gente. Então, a lei da censura da rede social está estabelecida. Os grupos de extrema-direita, de intervenção militar, imperialista, estão todos sendo barrados pelo Facebook, porque cai censura. E isso é censura, tá? Isso é crime constitucional. Então a censura já se instaurou. Se a gente não aproveitar o último respingo que tem agora para ir às ruas e polarizar o exército, para o próprio exército se limpar, porque a gente está sendo regido no exército por comunistas, tá? Vai ter que acontecer como aconteceu em 64, lá de eles pegarem, né, expulsarem o Lamarca, e o Lamarca achar que realmente ele era populista, e ele cair na cidade de ter sido corrido, né, quase morreu de fome, né, foi pego lá no meio do mato com as calças na mão, tá, o Lamarca, porque o povo não é comunista, tá, e alguns acreditam, mas quem trabalha mesmo, quando vai ver que vai sustentar vagabundo em casa, sustentar milícia em casa, ninguém vai querer, tá. Então é mais ou menos isso. Ou a gente endireita o país agora, ou vai cada vez ficar pior, tá? E vírus não interessa, vírus, bomba nuclear não interessa. Temos que produzir, temos que fornecer, produzir médico, produzir insumos. Então não adianta, você tem que usar máscara de gás, acha o que for. A nação não pode parar, senão ela morre de fome. Senão ela vai ter que pedir dinheiro emprestado para comer comida. Daí depois ela vai ter que produzir para pagar comida, é o que eles querem. Então, quem está apoiando o sistema pandêmico, né, dessa forma, de aderir à campanha do vírus, de aderir à campanha de comprar as vacinas e os insumos internacionais, de pedirem dinheiro emprestado internacional, está agindo de má fé com o Estado. Estão agindo de má fé. E eles estão alinhados, porque o único que pode caçar um político via judicial é o STF. Mas o STF não faz porque o legislativo pode gerar o impeachment do STF. Então um limpa a bunda do outro, tá? Então não está funcionando esse sistema.
O povo tem que aderir ao sufrágio popular do artigo 14. O povo tem que ir às ruas. O povo tem que exigir. O povo tem que acabar com a palhaçada agora, tá? Se vocês querem acabar com a pandemia, então todo caso que tiver, isole a pessoa, isole todo mundo, faça a quarentena obrigatória. Mas vocês não podem impedir as pessoas de produzir, tá? Todo país que aderiu à pandemia faliu, tá? O Brasil torrou um monte de dinheiro, a China não parou, cara. E eles que estão na maior campanha do vírus, olha como o troço é absurdo. Se o país que produziu o vírus não parou, está continuando produzindo, propagando o vírus, propagando campanha no mundo, né? Eles estão lá produzindo, estavam com 100% de vírus nos banheiros, nos metrôs. E a gente consumindo o vírus e consumindo a vacina, entende? Porra, gente, acorda, povo.